Universo Épico no ar, e no programa de hoje nós vamos falar sobre livro. E quem está aqui comigo, já conectada, é a médica e escritora Juliana. Tudo bem, Juliana? Olá, tudo bem? Tudo jóia. Seja bem-vinda ao Universo Épico. E hoje o nosso bate-papo é sobre As Cores de Sofia. É isso mesmo? É isso mesmo, meu primeiro livro. E aí, conta pra gente, né? Fala um pouquinho sobre a sinopse do livro. Bom, As Cores de Sofia é o primeiro livro de uma trilogia que conta a história da Sofia, que é uma garota que tem um dom muito especial. Ela consegue enxergar as cores na pupila das pessoas. E conforme ela cresce, ela vai desenvolvendo esse dom e percebe que ela pode descobrir os sentimentos das pessoas, se elas estão mentindo e se elas vão morrer. E ela sempre foi muito incomodada com esse dom, que ela não sabe se isso é um dom ou se é uma maldição, na verdade, porque tudo tem seu lado bom e seu lado mal, né? E para tentar se entender, ela resolve entrar na faculdade de medicina para se tornar médica e tentar descobrir o que tem de errado com ela. E durante a faculdade, ela descobre que ela pode usar esse dom para ajudar os pacientes e ela se torna capaz de fazer diagnósticos através dele. E tudo vai muito bem até que ela percebe que pessoas que não deveriam morrer, porque ela sabe quando a pessoa vai morrer, começam a morrer misteriosamente no hospital onde ela trabalha. E só ela é capaz de ver esses assassinatos invisíveis e descobrir o que está acontecendo. E aí, da onde que surgiu essa inspiração? Olha, a maior inspiração foi minha vivência mesmo como médica, né? Então, tanto na faculdade como na residência, que são os períodos que eu retrato no livro. E grande parte dali foi realmente o que aconteceu comigo, não óbvio a parte do fantástico, né? Mas assim, a parte do conhecimento médico, os desafios, né? As dificuldades ali foi mais ou menos o que eu passei na minha formação também. E de uma certa maneira eu me perguntava, poxa, o que poderia ajudar a gente como médico, né, a facilitar a nossa vida e a vida dos pacientes? O que poderia ter de diferente nisso, né? E foi quando surgiu a ideia de uma garota que conseguisse fazer o diagnóstico apenas com um olhar para as pessoas, né? E poder distinguir quando um paciente ia morrer ou não. E isso seria, assim, uma facilidade enorme para a medicina, né? Em qualquer área. A personagem foi se desenvolvendo, foi desenrolando, e chegamos aonde chegamos aí com o primeiro livro. Bom, agora eu quero saber a parte do fantástico, né? Você ali explicou pra gente, então, sobre as referências, né? As influências da sua própria profissão, né? Pra personagem. Mas e do fantástico, né? Dessa coisa, né? Que você criou aí de ficção, né? Da onde que surgiu a referência? A referência, eu acho que foram de todos os livros fantásticos que eu já li, assim, a vida inteira, né? Porque é um tipo de leitura que eu consumo desde a juventude, assim, desde a adolescência. Eu gosto muito desse universo fantástico, não fantasia em si, né? Não tipo O Senhor dos Anéis, que tem um mundo inteiro diferente, seres diferentes, não. Mas esse toque de fantástico na nossa realidade, né? Aquela pergunta que fica, será que isso não poderia realmente acontecer? Né? E acho que foram dessas diversas leituras, essas outras histórias, que eu fui criando dentro de mim essa personagem, porque, na verdade, para escrever o livro, o que me apareceu primeiro foi a personagem. Não foi nem a história. Não foi, eu vou escrever a história sobre uma menina que consegue fazer isso. Não, a Sofia surgiu na minha mente, com todas essas características dela, e eu coloquei ela no mundo para ver o que ia acontecer. E aí, de repente, aconteceu que ela virou médica e conseguia fazer o diagnóstico das pessoas, né? Então, eu acho que essa referência realmente foi um acúmulo de leituras fantásticas que eu fiz aí durante a minha vida. Muito legal. Olha só que interessante, né? Enquanto a gente se organizava aqui para começar a gravação, né? Até o nosso cinegrafista comentou sobre um anime, né? Demon Slayer, e que é mais ou menos assim parecido com a história, só que o personagem, né? Ele capta, né? Ele tem essas referências pelo cheiro, né? E eu também, né? Dividi aqui com o pessoal sobre um filme de terror que eu assisti, em que a personagem, a atriz Jessica Alba, ela, após uma cirurgia, porque ela tinha problema de visão, ela recebe córneas, passa a enxergar melhor, e aí ela consegue enxergar também a morte, né? Então, a sua história tem ali os assassinatos, né? Tem todos esses problemas que vão acontecendo ali dentro do hospital, tá ali mais para um livro de policial,
terror, né? Quais misturas você conseguiu agregar nessa história? É uma pitadinha de cada um, né? Porque eu considero ele um realismo fantástico por causa exatamente dessa característica de deixar o mundo real ali e colocar só um elemento fantástico, né? E não mudar o mundo inteiro, né? O mundo é o mesmo que o nosso. Mas dentro desse realismo fantástico tem o suspense, né? Que é a busca da resolução dos assassinatos. Não, um pouco de policial, porque ela está realmente investigando crimes, apesar dela não ser policial. E não é exatamente um livro de horror, terror, assim, né? Fantasmas, monstros, apesar de ter a morte é retratada como uma evolução natural da vida, né? Então não é a morte com capuz e foice que vem atrás das pessoas, não, né? Então, até por ter esse ambiente meio médico, a morte que ela enxerga é a morte natural das pessoas, né? Que vão morrer mesmo, né? E até às vezes também quando uma morte súbita vai acontecer, uma coisa que vai interromper a vida antes do tempo, né? Mas não é a morte que persegue as pessoas, o terror não é a morte, o terror é quem está matando as pessoas que não iriam morrer, né? E a angústia de saber que só ela consegue enxergar isso, porque para todas as outras pessoas do hospital, as pessoas tiveram uma morte natural. Né? E ela sabe que não foi natural e ninguém vai acreditar nela, né? Então, eu acho que a maior angústia, a maior suspense do livro está nesse fato. Juliana, a pandemia ainda não acabou, né? Então, falta muito ainda, muitas pessoas para se vacinarem, né? E como é que é uma médica escrever um livro, né? Porque quando a gente imagina essa profissão, a gente imagina muitos plantões, correria, uma vida profissional muito agitada, né? Ainda mais agora no meio da pandemia. Como é escrever, né? Então, dar à luz aí, criar uma obra no meio da pandemia? Pois foi uma fuga, na verdade, né? A literatura sempre foi minha fuga de vida, assim, né? Tanto ler, né, como leitora. E escritora, na verdade, é uma coisa que vinha dentro de mim, mas pouco explorado, que acabou aflorando agora na pandemia realmente, né? Mas as histórias sempre foram uma fuga, né? E dentro da minha profissão, mesmo sem a pandemia, é uma profissão complicada no sentido que você tem que ter um afastamento emocional muito grande para você conseguir trabalhar. E para você conseguir não enlouquecer também, né? Porque se você se apegar emocionalmente a todos os pacientes, a tudo de ruim que pode acontecer, você não é viável, mentalmente viável para ninguém, né? Então eu acho que é saudável a gente ter uma válvula de escape. E a escrita surgiu para mim disso, né? De ter essa válvula de escape. E no momento da pandemia, onde tudo ficou pior, sabe aquela hora que ninguém ainda sabia direito o que ia acontecer, que as projeções eram catastróficas, não que não foram catastróficas, mas aquele momento de incerteza, bem ali em outubro do ano passado, mais ou menos, né? E que aquela pressão enorme sobre mim, porque eu sou hematologista, né? Eu não sou intensivista, eu não sou infectologista, eu não trabalhei diretamente com os pacientes com Covid no começo. Mas se algum paciente meu pega Covid, eu tenho que tratá-lo. E aquele medo de me contaminar, de contaminar minha família, né? Enfim, então, sabe, assim, eu não aguento mais, eu não posso mais ficar pensando nisso, né? Então, os livros, só as histórias que eu estava lendo não estavam sendo suficientes para me desligar dessas coisas todas. Então, foi quando eu resolvi escrever. Então, para mim, era um alívio muito grande poder entrar em outro mundo, né? Onde tinha alguém ali que tinha um dom que ia ser muito bom para mim também se eu tivesse. Né? Então, e viver uma outra história, viver uma outra vida. Então, para mim, a escrita surge como um colete salva-vidas mesmo, né? Para não me afogar no meu dia a dia, assim. E eu acho que isso me torna capaz também de ter um raciocínio clínico melhor, de ter uma mente ali mais descansada na hora que eu realmente preciso dela, né? É super possível. Então, você conciliar aí uma rotina agitada e né, extravasar e criar, né, mesmo no meio do caos. Sim, é possível. Eu acho que muitas coisas afloram do caos, né? E às vezes a gente descobre coisas que a gente não descobriria se não estivesse passando por esses momentos, né? Acho que toda grande epidemia da humanidade trouxe algum avanço muito grande, né? Então, as vacinas e, enfim, antibióticos, né?
E acho que pessoalmente é mais ou menos parecido o que acontece com a gente, né? A gente é ali exposto a um estresse muito grande, não tem para onde fugir e resoluções surgem de onde a gente nem imaginava que existiam, né? Essa foi a minha solução pessoal, né? Agora, conciliar é um dia de cada vez, né? Tem dia que dá, tem dia que não dá. E isso não é uma coisa que eu consiga dividir. Até tal hora eu vou ser médica, daqui para frente do dia eu vou ser escritora. Eu não consigo fazer esse cronograma dessa maneira. Então, eu escrevo na hora que eu consigo, né? E isso é muito variável do dia a dia, mas é um prazer. Além de tudo, para mim, assim, é um prazer. Né? Escrever para mim não é uma obrigação, é um prazer. Então, eu acho que é por isso que eu consigo criar. Porque se fosse obrigatório, acho que a gente ia travar, não ia dar certo. O importante é começar e não desistir. Agora, Juliana, com certeza. Eu tô vendo aí atrás vários livros, né, na sua biblioteca. Inclusive, eu até consigo enxergar aqui, ó, livros do Stephen King. Então, nas horas vagas, o que é que você gosta de ler? Então, como você disse, tem muito Stephen King aqui. Eu li muito Stephen King na minha adolescência, na época da faculdade. Acho que eu já li quase todos os livros dele. A grande parte da minha vida leitora, assim, tudo que tinha esse toque fantástico, essa coisa paranormal, eu estava papando. Né? Então, não era nem tanto o autor, mas era o tema da história, né? Então, sim, o Stephen King tem muitos livros assim, inclusive eu acho que ele foi um professor de storytelling para mim, porque quando eu escrevi esse livro eu ainda não tinha estudado nada sobre escrita criativa, né? Eu fui escrevendo meio na intuição mesmo. Mas outros escritores também de outras histórias de suspense, de terror, então assim, tem a Dark Side, que é aquela editora, né, de livros mais ou menos desse gênero, então tem vários livros deles que eu li, assim, sem conhecer o autor. Tem um autor sueco que eu jamais vou conseguir pronunciar o nome dele, mas começa com John, que escreveu, não sei se você conhece aquela história Deixa Ela Entrar. Sim. Tem até um filme. Isso, eu já li os livros dele, A Maldição de Dumarou, Mortos Entre Vivos, tem muitas histórias, o terror também, que não é dele, mas é um ótimo livro também. Então, assim, tudo que é essa literatura fantástica, sobrenatural e muita de horror, Edgar Allan Poe, também li todos os contos do Poe. Então, isso sempre foi o que eu consumi ao longo da vida, né? Agora, com a minha dedicação para a leitura, eu estou ampliando um pouco o leque, conhecendo outros autores, lendo aqueles clássicos que todo mundo fala, nossa, mas você não leu? Né? E até para melhorar a minha escrita mesmo, mas é esse mundo fantástico que eu gosto, que eu sempre explorei e que eu pretendo continuar explorando. E por falar em mundo fantástico, uma coisa muito interessante que o Stephen King faz nas histórias dele é conectar. Às vezes, uma história passa numa cidade que é próxima de outra cidade e assim vai se ramificando todo esse universo do Stephen King. E você pretende, né, com As Cores de Sofia, ser um livro fechado, concluído, acabou, uma trilogia, uma saga, uma série, ou criar ali dentro do universo do hospital outros personagens, porque o hospital é um ambiente rico, né, com diversas histórias. Tá aí Grey's Anatomy, que tem diversas temporadas, não acaba nunca essa série, né? E tem até Sob Pressão da Globo, também que se passa dentro de um hospital. E aí, o que é que você vai fazer com esse Hospital da Sofia? Pois é, então, eu não sei se eu vou conseguir me desvincular da trilogia de uma maneira assim, acabou, pronto, acabou. Né? Eu ainda não estou preparada para isso, até porque eu ainda não terminei de escrevê-la, né? Eu escrevi nesse período de publicação do livro, né, que tem um período longo aí, até leitura crítica, editora, publicar e tudo mais. Eu comecei a escrever contos, né, e estou terminando um livro de contos, na realidade, que é mais ou menos sobre esse universo, né. Todos os contos se passam dentro de um hospital, narrados por personagens diferentes, então um médico, um paciente, um faxineiro, um familiar, e todos os contos também têm um elemento fantástico. Então, não deixa de se passar dentro de um hospital. Eu acho que esse é um ambiente muito familiar para mim, né? E o fantástico que já vem das minhas leituras, da minha imaginação, se encaixa perfeitamente. Com certeza não vai ser a única história, assim, não. Acho que a gente vai explorar mais isso aí pela frente. Sensacional. E para a gente já caminhar aqui para o final da nossa entrevista, né? E aí, por que o pessoal tem que ler o livro As Cores de Sofia? Primeiro, porque eu acho que o fantástico sempre fascinou todo mundo, né?
Da realidade, todo mundo já conhece a realidade, não tem muitos mistérios e novidades, mas eu acho que fantástico faz a gente pensar, extrapolar barreiras, assim. No caso das cores de Sofia, eu acho muito interessante também levantar a questão de se a Sofia consegue ver quando as pessoas estão mentindo, se a Sofia consegue ver quando as pessoas vão morrer, será que isso é um dom, é uma maldição? Você conseguiria conviver sem o benefício da dúvida? Né? Saber de todo mundo se aquela pessoa está falando a verdade ou não deve ser muito fácil, né? Porque o ser humano mente, né? Muitas vezes não de malícia, mas mente. E existe esse universo do hospital também, que eu sei que muitas pessoas gostam, têm curiosidade, muita gente quer saber como que é uma faculdade de medicina, e ali é retratada uma faculdade de medicina real, eu me baseei completamente na minha faculdade, né? E eu tenho certeza que eu vou deixar todo mundo com a pulga atrás da orelha na hora que terminar de ler a história. Bom, agora você aí de casa que ficou curioso para saber como é que encontra, então, as cores de Sofia. Juliana, tem rede social aí para eles te encontrarem e acompanharem? Sim, meu Instagram é juliana._lino. E lá na bio tem todos os links para você conseguir adquirir o livro e também para o meu blog, onde eu coloco outros contos fantásticos por lá. O livro está disponível também na Amazon, na forma física e digital. Perfeito. Juliana, quero agradecer então a sua participação e deixar combinado aqui que quando surgirem outras histórias, tá convidada para voltar aqui para a gente bater um papo, certo? Muito obrigada, com certeza. Valeu, Ju, um abraço. Obrigada. E olha só, o programa ainda não acabou, viu? A gente vai para um rápido intervalo e no próximo bloco tem muito mais. Estamos de volta ao segundo bloco do Universo Épico e a gente segue aqui com bate-papo sobre livro. E agora, quem está conectada comigo é a médica e escritora Li. Tudo bem, Li? Tudo ótima! Que bom conversar com vocês. Li, conta pra gente a história do mestre Li e Ping. Assim, porque tem um método que eu criei inspirado na medicina tradicional chinesa e ensinar a pessoa como identificar e expressar suas emoções. Daí, anos atrás, eu fui para uma escola municipal em São Paulo, Salto, em São Paulo, uma escola municipal de ensino fundamental 1, a criança fantásticos, aprendendo todo mundo a fazer. E eu senti a necessidade de escrever uma história com uma linguagem mais acessível, para explicar como é feito esse método, como você pode aplicar. Por isso nasceu essa história de Mestre Li e Ping, porque Ping em chinês quer dizer em harmonia, em paz. Sensacional! E aí o livro, ele tem ali o público, o objetivo dele, a faixa etária é até os 12 ou vai mais além? Teoricamente, ensino fundamental 1 das 5 a 12 anos. Mas, como adulto vai fazer junto, então acaba fazendo uma releitura também a tudo, né? Mas essa é uma historinha que eu escrevi. Como ele tem vários desenhos, eu vou mostrar aqui. Os desenhos são lindinhos. Ilustração da Lana, então ele conta uma historinha super simples da natureza, como que vem as emoções, né? Então, isso aí para a criança das 6, mas olha, eu tenho praticado com as crianças das 5 anos também, viu? E por que é fundamental, né, a gente ter essa harmonia? Por que foi fundamental você trazer, né, esse conhecimento em formato de livro? Assim, porque eu trabalho no consultório, mas também eu trabalho na universidade, chamando prevenção ao suicídio. Então, eu quero dizer assim, no consultório a gente vê muito adolescente, não sabe se expressar e usa alguns meios muito agressivos de aliviar a dor. Ou chegar no adulto tem outra forma mais agressiva ainda para tirar o sofrimento. Então, eu pensei assim, por que não ter essa criança
né? A gente ensina a criança identificar o que você está sentindo e verbalize. O que você sentindo a dificuldade, precisa de ajuda, o que você não entendeu. Tudo é possível. Não é feio sentir raiva, não é feio sentir tristeza, nem medo. Tudo é uma questão de conversar, entender melhor. Mas, Li, uma coisa é você ter o conhecimento, você, né, tem ali a técnica, né? Como que é traduzir isso para uma linguagem onde a criança e o adolescente eles possam compreender e absorver as informações? Bom, o método em si é baseado muito pelo ciclo da natureza, da vida normal. Por exemplo, tem 5 estações, segundo a explicação da medicina chinesa: estação primavera, verão, e no meio chamado alto verão e outono, inverno. Cada estação tem a cor correspondente. Por exemplo, mais fácil de entender, por exemplo, inverno escurece, né? O tempo escurece mais rápido, escuro, desconhecido, provoca uma sensação de medo. É muito simbólico. Sabe? É uma forma muito simbólica. Então, o escuro traduz desconhecida, não se sabe onde eu posso ir, ou alguma coisa que talvez eu não entenda. Então, me provoca uma sensação de arrepio e medo. Por exemplo, a estação de primavera, você me fala assim, aonde folha começar, vem tornar mais esverdeado, começa a reviver, então é verde. Você já viu o Hulk quando fica com raiva, que cor fica? Verde. Tanto é que no verde tem uma simbologia de raiva. Então é muito simbólica, traduzindo a estação e as emoções ao mesmo tempo, né? E aí, quando a mãe ou até mesmo a professora na escola, eles pegam o livro, né? Dá ali pra gente aplicar algumas técnicas? Sim, por exemplo, nós chamamos, esse aqui é forma de chamada mandala, como fosse, não? Como fosse. É uma forma no meio, é onde você vai trabalhar a sua emoção. Restante, você completando o círculo das cores, né? Então, os professores vão realmente fazer várias formas para a pessoa entender as emoções que você quer trabalhar e por que você escolheu. Porque na hora de você fazer, praticamente, que nem brinquedo, você, através de brincar, criança adquire certas compreensões e o aprendizado. É a mesma forma, porque o método em si é uma forma, uma ferramenta só, que facilita tornar concreto. Às vezes você fala assim, eu me sinto triste, mas o que é essa tristeza? E esse aqui, ele traz para concreto. Tristeza é igual como fosse a estação do outono, tudo começa a cair, parece que tornou o tempo, começa a ficando esfriar, vai mais frio, começa a sentir que, nossa, uma nostalgia, uma melancolia, uma forma de tristeza. Por isso a cor é branca, a estação correspondente outono. Então, com isso, você começar a estimular a criança, usa criatividade e imaginação ao mesmo tempo, que nem brincar, né? Você pode dar um brinquedo, mesmo avião, hoje você brinca uma forma, outra hora você brinca outra forma. Então isso é só uma ferramenta para ir conversando, porque sentimento e emoção é muito difícil, né? Não é isso? Até nós, adultos, eu acho que eu também, com essa idade que eu digo sábia, porque tenho muita idade, eu ainda tenho muitas dificuldades. Hein? Então, as crianças, desde pequeno, você começa a ensinar, não tenha medo, pode sentir sim, não é feio, fale. Não é? Então, facilita muito para aliviar do sofrimento, ou buscar ou ajuda, ou entender melhor por que você comporta dessa forma. Então, ali,
é uma grande história, é uma jornada entre Li e Ping, eles vão passando e vão aprendendo juntos. Exatamente, falou certo. Esse mestre Li, é porque somos imigrantes, nós viemos do Taiwan. Aliás, por sinal, Campinas é a primeira cidade do Brasil que nós pisamos. Nós temos uma lembrança, memória afetiva fortíssima com relação a Campinas, né? E o pai era professor de ensino fundamental 1. E a gente morava tendo naquela época, tipo condomínio, assim, dentro da escola. Então, nosso playground era a escola, né? Então, eu fiz isso, a homenagem ao pai. Ao mesmo tempo, é um sentimento de gratidão pela acolhida, que todo mundo fomos bem acolhidos pelo Brasil. Nesse sentido. Qual foi a maior dificuldade, então, para colocar todo esse conhecimento dentro das páginas? Difícil, porque é uma filosofia oriental, mas não é oriental, porque é filosofia da vida. A natureza aqui, na China, ou na África, qualquer lugar seja, é assim que funciona, tem a sua sazonalidade cíclica. De que forma você torna acessível para a criança entender, sentir, ao mesmo tempo, você, não é só você está aqui no meio onde você insere, não é só você mais alguém. Então, começar a ter a consciência de eu e outros, e eu e a natureza. Então, é o ecossistema, sabe? É uma conscientização múltipla facetária, né? Então, essa história eu coloco muito essência, eu falo sempre no finalzinho, acima de tudo, você tem que amar você muito. Tá? Depois, respeitar outros, diversidade como estação. Temos primavera, verão e assim inverno. Como fosse pessoa, cada um tem o seu jeito. Diversidade inclusiva. E ao mesmo tempo, a natureza, pelo ar que você respira, pela água que você bebe. Então, ele tem várias jogadas que eu quis jogar no meio, apesar de uma história super simples. Mas se você lê e relê, ele tem várias linguagens no meio da inserção do ser humano na sociedade e ao mesmo no ecossistema. Torna mais ciente e consciente. Essa é a minha intenção. Li, mas é uma jornada única que se encerra ou a gente ainda vai, né, acompanhar outras histórias do mestre e o Ping? Sim, a gente já está pensando de que forma, quando o Ping cresce, né, vai tornar adolescente. Qual que é a história, qual é a pegada de adolescente no Ping, sabe? Já estamos elaborando isso. E aí, o método da mandala continua na história ou você vai trazer outras técnicas, outros métodos? Eu acho que basicamente é o método em si, mas o método ele já diversificou também várias formas, né? Ele tem várias formas de aplicação. Tem chamada mandala humana, ele não precisa nada dessas, né, nessas artifícios, ele usa ser humano, formando uma meditação coletiva ou um jogo, uma coisa interessantíssima. A gente cada vez está crescendo. Eu sempre digo, o método em si, como ser humano, como a vida, é constante em transformação, em mudança. A gente tem que ser flexível e adaptativo, né? Eu acho que o Covid veio ensinar a gente isso, não é? Exatamente. Inclusive, até perguntei no bloco anterior para outra médica, né? Porque a profissão, né, de médico, de conciliar com a escrita, né? E neste momento, o livro, a história do mestre Li e Ping, também serve para a gente passar por esse período da pandemia, né? A criança, né, que ficou tanto tempo fora da escola, né, se cuidando ali, né, se guardando, né, para não contaminar às vezes os pais, os avós, também serve para este momento difícil que a gente está passando?
Ah, sim, total. Inclusive, ano passado, no finalzinho, eu fiz um chamado Método Breve, tudo online. A gente passa instrução online, algumas escolas, alunos especiais. Interação foi tão positiva, tem alguns pais voltaram a atenção muito mais para as crianças, e qualidade do sono das crianças e aprendizagem melhoraram muito, né? Então eu acho que sempre é mútua, né? Quando você está bem, você passa aquela bem-estar para outra pessoa, a pessoa se sente motivada e vice-versa, né? Você nunca está isolada, sozinho ou sozinho, né? Olha só, você aí de casa, presta atenção agora nessa dica que a Li vai passar, que é o seguinte, Li, pessoal que gostou do Mestre Li e do Ping, como é que eles fazem para te encontrar e encontrar o livro? Ah, tem no site mandalasdasemoções.com. Você pode adquirir lá. O exemplar fantástico, maravilhoso. Vamos brincar bastante, tem 80 páginas, primeira parte eu conto a história e como você pode usar o método. Segunda parte são as atividades, são 15 atividades, vale a pena. Sensacional, quero agradecer a participação e bom, quando o Ping ficar adolescente, volta aqui para contar pra gente mais essa história, combinado? Até vamos ao casamento, né? Tá certo. Muito obrigado. Obrigada. Viu? Um super beijo. Beijo. Ponto final no Universo Épico e na próxima semana tem muito mais. Tchau, tchau.